Graça e paz, meus irmãos queridos. Estou com muita saudade de vocês. Mas a palavra da agora à noite, ela está baseada em Hebreus, no capítulo 12, e nós leremos os versos de 1 a 11. Que bom que nós podemos estar reunidos todos nesse momento, né? Em torno de Cristo. Mesmo estando separados, mas estamos juntos num só coração. Hebreus 12, a partir do verso 1, diz o seguinte: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumentava convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmais quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece de gozo, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Queridos, nós vamos falar hoje sobre as questões do sofrimento. Por que sofremos? Por que sofremos? Né? Será que eu fui enganado quando alguém pregou o evangelho para mim e eu entreguei minha vida a Cristo? Será que eu fui enganado? Porque eu pensei que eu não ia mais sofrer e tal. Será que a coisa funciona dessa forma? Por que o crente sofre? Por que o crente sofre? Será que Deus esqueceu de nós? São questionamentos, queridos, que muitas vezes nós fazemos nos nossos corações, muitas vezes de maneira velada, né? Nós não revelamos, mas são questionamentos que muitas vezes estão na nossa mente, está permeando em nossa mente. Por que do sofrimento? Por quê? No texto que nós lemos, o autor de Hebreus, ele esclarece a questão do sofrimento do crente. E é algo especificamente para o crente. O crente. O sofrimento do crente, por que ele acontece? Quando que ele acontece?
para que ele acontece, né? O autor ele explica muito bem. O sofrimento do crente, ele começa primariamente pela sua própria condição, né? É cristão? É cristão? É discriminado, é perseguido, as violências começam a acontecer contra nós, só pelo fato de nós sermos cristãos, só pelo fato de nós entregarmos a nossa vida a Cristo. Até porque o alvo principal do inimigo não são as pessoas que estão perdidas, que continuam perdidas. O alvo do inimigo somos nós, os crentes, porque nós é que ofendemos a ele. Então, o inimigo ele luta contra nós. Então, a violência, a discriminação, a perseguição acontece porque nós passamos a estar no exército de Deus. E tudo isso é uma luta. A vida do crente é uma luta constante. É uma luta que muitas vezes o inimigo, ele é o inimigo velado, né? A gente não o vê, mas a gente precisa lutar contra ele. Então, o sofrimento já é inerente à condição do crente. O mundo rejeita Cristo. E o mundo que rejeita Cristo, rejeita nós que somos, vamos dizer assim, entre aspas, representantes de Cristo aqui na Terra. Né? Rejeita nós que propagamos esse evangelho, que lutamos pela causa de Cristo. Né? Então, não tem uma justificativa diferente dessa, né? Olhando para a nossa condição de cristão. Existe também uma outra forma de sofrimento. Não só pela nossa condição, mas para a nossa correção. O sofrimento, às vezes, é um expediente na mão de Deus. Né? É um expediente na mão de Deus. E tudo isso nós vamos entender agora. Nós vamos dar uma passeada aqui no texto e vamos procurar entender toda essa problemática. A primeira questão é, pensando na relação do ser cristão, ainda não está tão ruim quanto poderia estar. Você vai, pastor, ainda não estou sofrendo o suficiente com toda essa carga que está nas minhas costas. Olha o que é que o texto diz, versos 3 e 4. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Queridos, muitos de nós estamos sendo perseguidos pela nossa fé, sem dúvida. Tem aquele marido, né? Tem aquele marido que proíbe a mulher de ir à igreja, persegue a mulher, às vezes até chega até a agredir a mulher em função da mulher ser crente e ele não é, e ele não gostar. Nós já tivemos vários casos dessa forma, né? Que o marido perseguia a mulher. Nós tivemos um caso mesmo em Barreiras que o marido perseguia muito a mulher em função dela ser crente. Ela chorava, ela se acabava, ela conseguia ir para a igreja assim, e quando chegava na igreja, raras eram as vezes que ela conseguia ir para a igreja, mas quando chegava lá, ela se desmanchava, ela chorava. E um dia eu cheguei para ela e disse, irmã, vamos orar junto aqui. E nós passamos 2 meses orando. Ela orando na casa dela, orando na minha casa. E eu senti de Deus que era o momento de ir lá, no cara. E eu fui lá. E cheguei lá depois desse tempo.
preguei o evangelho para ele e ele entregou a vida dele a Cristo, né? Mas essa irmã se livrou da perseguição, mas outras não. Outras vivem esse momento atual. Filhos que sofrem perseguições dos próprios pais. Os pais proíbem deles serem cristãos, de eles buscarem a Cristo, né? E filhos que sofrem perseguições tremendas. O autor de Hebreus, ele nos dá alguns argumentos para nós entendermos que não é hora de desespero. Por mais que você esteja sofrendo nesse momento, não é hora de desespero. Não chegou o tempo do desespero ainda, né? Primeiro ele diz que temos que considerar o sacrifício de Cristo, em primeiro lugar. E como é que foi o sacrifício de Cristo? Cristo foi ao extremo por nós. Cristo ele foi ao extremo. Sabe, Jesus falando lá no Getsêmani, quando os soldados chegaram junto com Judas Iscariotes, chegaram para prender a Jesus, aí Pedro pegou a espada e tal, e cortou a orelha de Malco e tal. Jesus falou, olha, para com isso, Pedro. Será que você não entende que bastava eu pedir a meu pai aqui, orar a meu pai, e ele mandar 12 legiões de anjos aqui e destruir tudo, né? Mas com o objetivo de cumprir as Escrituras, convém que aconteça dessa forma. Então, assim, Jesus, ele foi ao extremo por vontade própria. Ele se deixou por vontade própria. Ele chegou ao extremo por nós, né? E para servir de exemplo também para nós. Jesus, apesar dele ser Deus, apesar dele poder dizer não àquela situação, apesar dele poder não passar por aquilo que ele passou, ele não fraquejou, ele não desfaleceu, ele não perdeu o seu ânimo, ele foi à frente, sabe? Ele é o nosso exemplo de como resistir no momento de sofrimento. Sabe? Jesus, ele nos deu exemplo, irmãos. Ele foi voluntariamente para aquela cruz, voluntariamente. Ele podia não ter ido, né? E ele suportou tudo. Suportou tudo. Por que você está desanimado com essa perseguiçãozinha pequena que está acontecendo com você? O outro aspecto do sofrimento que o autor de Hebreus fala, ele diz assim, que o nosso sofrimento ainda não chegou ao sangue. Ou seja, o nosso sofrimento não chegou nem perto do sacrifício de Cristo. Está bem longe. O nosso sofrimento não chegou nem perto aos heróis da fé. Lá no capítulo 11, anterior a esse aqui que nós lemos, a gente vê a galeria da fé. E a partir do verso 35, o autor de Hebreus, ele fala que alguns dos heróis da fé foram martirizados, foram cerrados ao meio, foram crucificados, foram castigados, sofreram horror, e as mulheres receberam as almas dos maridos. O que é isso? O que quer dizer com isso? O marido, as mulheres receberam as almas do marido no céu, porque na terra não tinha mais corpo, o corpo já tinha morrido, né? Já tinha sido destroçado. A nossa perseguição não chegou nem perto disso, muito longe. A nossa perseguição não chegou nem perto aos mártires da história. Os apóstolos de Cristo
tirando João, todos foram martirizados. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e muitos outros sofreram morte terrível. Estevão, o primeiro mártir cristão da história, foi apedrejado. E muitos no meio da caminhada, quantos cristãos foram queimados. Eu costumo falar, já falei na igreja algumas vezes, a respeito das lanternas humanas que se tinha em Roma. Se pegava um cristão, mergulhava no poço de piche, né? Pendurava o cristão numa estaca, lá num suporte, lá no meio de Roma, e tacava fogo, e o cristão ali ficava a noite toda queimando, e aquilo servia de iluminação pública, sabe? O cristão queimando ali. Nós não chegamos nem perto de um sofrimento desse. Então, o que é que o autor de Hebreus está nos recomendando? Pare de reclamar. Pare de reclamar, meu irmão. Pare de reclamar. Gente, não chegou. O nosso sofrimento é nada diante do que poderia acontecer. Não chegou nem o sangue. Sabe? E nós temos no mundo aqui exemplos atuais de pessoas que estão passando por sofrimentos terríveis em função do amor de Cristo, de serem cristãos. Nós temos o Estado Islâmico decapitando, torturando cristãos ao extremo, botando cristão preso a um carro e saindo pelas ruas, sabe? Arrastado pelas ruas, passando sangue, deixando sangue pelo asfalto, quilômetros adentro, né? Nós temos o Estado Islâmico bota para filmar e corta o pescoço do cara, dos cristãos, simplesmente porque professam a Cristo, só isso, sabe? Tem o Boko Haram na África, que escravizam pessoas. Há pouco tempo estava lá mais de 100 meninas, 100 mocinhas, que eles raptaram de uma escola, pegaram a escola, todas as moças da escola levaram ali raptadas, e elas servem de escravas sexuais para eles, sabe? O Boko Haram pega os cristãos, machucam o cristão, desmaiam eles, faz aquela amontoado de pessoas, joga gasolina e toca fogo, fogueira humana. Fogueira humana. Queridos, na China, agora saiu recentemente notícia que a China, o governo chinês, oferece uma recompensa de $1.500. $1.500, mais ou menos R$7.500 aproximadamente, para quem denunciar um cristão. Para quem denunciar R$7.500 para quem denunciar um cristão no território chinês. Entendeu? Isso é perseguição. Isso é chegar até o sangue, né? Queridos, lembra de Jesus quando você estiver querendo desanimar, quando você quiser chorar pela sua perseguição. Lembra de Jesus na cruz. Lembra daqueles que sangraram na história, sabe? Lembram aqueles que chegaram até a situação de sangue. Não é hora de desistir, não é hora de desanimar, não é hora de reclamar.
Não é hora de entristecer, é hora de levantar a cabeça. Ir adiante. Ir adiante. Agora, pensando na correção, a respeito, pensando no sofrimento na direção de correção, o sofrimento ele faz parte da disciplina paterna de Deus. Veja o que é que diz os versos 5 e 6. E já vos esquecestes da exortação que argumentava convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Determinados sofrimentos, queridos, faz parte da disciplina de Deus. Nem todos, mas determinados. E nós, cristãos, temos a facilidade de reconhecer. Alguns sofrimentos são em função da nossa condição de crente, de cristão. Outros faz parte do cinto, do cipózinho de Deus, do chinelinho de Deus, né, em nós, né, para que a gente possa se consertar, né? E determinado sofrimento não é sofrimento. Nem todo sofrimento é sofrimento. Determinado sofrimento é um ato de amor de Deus para conosco. Deus permite aquele sofrimento para que a gente venha sair da nossa condição de pecado. No verso 4, diz que a nossa luta é contra o pecado. A nossa luta é contra o pecado. Agora, a disciplina de Deus é para nós deixarmos o pecado, para a gente fugir dele, a gente sair dele. E Deus age como um pai nesse sentido. Deus age como um pai. Ele usa o expediente do sofrimento para nos exortar e nos corrigir de determinadas coisas que nós estamos fazendo. É lógico que muitos não gostam de estar nessa situação, é difícil. É interessante que quando nós pegamos uma criança, um menino, um filho nosso, e repreendemos, né? Quando o filho ele está apanhando, ele tem algumas reações. E o autor de Hebreus, ele foi buscar lá em Provérbios 3, versos 11 e 12, foi pegar essas reações e trazer para o momento para nos prevenir, para que a gente não caia nessas reações, né? Porque nós estamos passando por uma correção de Deus. Estamos passando por um ato de amor de Deus. Então, não devemos ter essas reações. Mas uma criança, quando ele está apanhando, ele tem aquela condição de desprezar a correção. Por isso que diz lá, filho meu, não despreze a correção. O que é desprezar? O que é não desprezar? Ele está pedindo que não despreze. É aquela pessoa que não dá importância à correção. Está apanhando. Eu estou apanhando, mas terminar aqui eu vou fazer a mesma coisa. Não dá importância, né? É não menosprezar a correção, né? E quando isso acontece conosco? Quando é que isso acontece conosco, os crentes? É quando a gente blasfema contra Deus. Quando a gente fala contra Deus, a gente está passando, será que Deus me abandonou? Será que Deus não existe?
e tal. Muitas vezes é endurecer o coração. Endurece o coração. Muitas vezes é colocar a culpa em Deus. Olha como Adão fez. Foi a mulher que você me deu. Não foi eu, não. Foi a mulher que você me deu. Ou seja, Deus era culpado de Adão ter pecado. Né? A culpa era de Deus, não era mais de Adão e Eva. Né? É colocar a culpa em Deus. É dar de ombro. É dar de ombro para Deus e dizer, olha, não estou nem aí. Não estou nem aí. Queridos, é um momento de meditar no motivo e na razão daquele sofrimento que Deus está permitindo. É um momento de pensar, de chegar e colocar diante de Deus e de Deus, me esclareça por que eu estou passando por isso. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim. Né? E chegar, entender o que Deus está querendo nos passar e procurar se corrigir. Quando a gente se corrige, quando a gente percebe que nós estamos em fase de correção e a gente se corrige, acaba a disciplina, acaba a prova, acaba o sofrimento. Entendeu? Depois diz assim, e não desmaieis por ele fores repreendidos. Não desmaiar é não desanimar, queridos, é não desanimar, não deprimir. Ah, eu não quero mais saber de Deus. Deus me abandonou. E aí desiste de tudo. Ao contrário, meu querido, é hora de resistir. Resistir, resista. Resista, essa é a hora de resistir, levantar a cabeça e lutar contra aquilo que Deus está mostrando que você está errado. Entendeu? E no final do verso 6 diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Deus nos ama e Ele está nos corrigindo. É difícil entender isso no meio da dor. É difícil a gente entender isso. É difícil nós admitirmos que esse sofrimento é por amor. É difícil. Mas entenda uma coisa importante. Os açoites de Deus, na nossa vida, são manifestações de amor. Terceira coisa, a disciplina de Deus é a prova que Ele nos ama. Olha o que diz o verso 7 e 8. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. A prova que somos filhos de Deus está no suportar da correção. A marca que somos filhos de Deus é a perseverança. A marca que somos filhos de Deus é a fé. Estou passando por isso, mas eu sei que eu vou vencer, porque eu sou filho de Deus. E eu vou me corrigir. E eu vou vencer. Essa é a atitude que nós devemos tomar. O objetivo de Deus para com seus filhos é o desenvolvimento do caráter cristão, é nos moldarmos para sermos seus imitadores, é nos moldarmos para sermos diferentes. Antigamente, os filhos dos nobres, dos reis, os príncipes, né? Eles eram trabalhados para, no futuro, exercer aquela função de rei ou de nobre. Então, eles passavam por um processo muito duro. Meninos acima de 10 anos iam ser disciplinados, iam ter conhecimento de política, de economia, de direito,
Eles iam ser preparados para assumir a posição do seu pai, né? Então, eles tinham uma educação diferenciada dos outros todos. E os plebeus nem educação tinham, né? Então, assim, era muito rígido, se sofria muito. E no tempo que esses meninos estavam nessa fase, eles sofriam demais. Mas por que eles sofriam? Porque eles estavam sendo preparados para o futuro, para substituir a posição dos seus pais. Nós estamos sendo preparados, queridos, para morar nos céus com Deus. Por isso de alguns sofrimentos, porque nós estamos sendo preparados para o futuro, para o Senhor, tá? E por último, para que a disciplina funcione, precisamos nos sujeitar a Deus. Versos 9, 10 e 11. Diz assim: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico, de justiça no exercício, nos exercitados por ela. Bem, aqui ele faz uma comparação entre os pais terrenos e o Pai Celeste, né? Nós nos sujeitamos aos pais terrenos, porque os pais terrenos, eles têm o objetivo de nos formar bons cidadãos na Terra. Bons cidadãos na Terra. Os pais nos educam, muitas vezes nos castigam para sermos pessoas honestas, pessoas boas, pessoas que sejam pessoas de sucesso no futuro. Educadas, cordiais, né? Então, esse é o objetivo do nosso pai terreno. Eu me lembro que eu, quando era pequeno, eu era muito pintãozinho. E minha mãe não brincava muito em serviço, não. Minha mãe batia muito. E eu tinha minha avó que me protegia de tudo, né? A minha avó que era a minha protetora. Eu era o dengo da minha avó. E muitas vezes minha avó tomava a frente para eu não apanhar, né? Para eu não apanhar. Mas minha mãe era terrível. Minha mãe não brincava, não. Escreveu, não leu o pau com o meu. Essa era o lema dela. Mas eu hoje agradeço a cada surra que minha mãe me deu. Agradeço a cada surra que minha mãe me deu, né? Sabe por quê? Porque dentro dessa fornalha, dessas surras que eu tomei, minha mãe me formou um cidadão de bem. Me formou um cidadão direito. E eu agradeço a minha mãe por todas as surras que ela me deu. Então, o objetivo do pai humano é formar um bom cidadão. Agora, qual o objetivo de Deus em relação a nós? Né? O objetivo de Deus é nos formar bons cidadãos dos céus. Bom cidadão dos céus, irmãos. Sabe? O pensamento de Deus em relação a nós é um pensamento a longo prazo, a muitíssimo longo prazo. Porque o pensamento de Deus em relação a nós está ligado com a eternidade. Ele quer nos preparar para nós vivermos nos céus. Por isso nós precisamos
criar força, lutar contra o pecado, porque no céu o pecado não existe, não entra, e a gente tem que lutar contra ele para a gente vencer ele aqui. Nós temos que vencê-lo aqui, né? Sabe? Então, é muito grandioso o propósito de Deus em relação a nós. Né? Compete ao Pai corrigir o Filho. Compete a Deus nos corrigir. Para finalizar, diz assim que, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Agora, no momento, a correção está em forma de tristeza no seu coração. Você pode estar triste, chorando, sofrendo, amargurado, mas tenha certeza, minha querida, que o resultado dessa correção vai ser algo tremendo na sua vida, lá nos céus com Deus. Uma eternidade vivendo ao lado de Deus, num lugar onde não há dor, não há choro, as nossas lágrimas serão enxugadas para sempre. Nós seremos felizes, eternamente felizes ao lado do Senhor. Por isso, não rejeite a correção. Aceite ela. Aceite ela. Se corrija. Se corrija. Tá? E vamos ser vencedores. Vamos ser felizes, irmãos. Deus está nos preparando para isso. Deus está nos preparando para Ele. Sabe? Deus está nos preparando para Ele. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Para que você não desfaleça nesse momento. Momento que nós estamos tendo dificuldades, né, com esse coronavírus aí e outras dificuldades que nós estamos passando. Se fortaleça, levante a tua cabeça, vá à frente. Deus é contigo. Se Deus está permitindo esse sofrimento na tua vida, é porque você é uma pessoa especial para Ele. Ele te ama e está cuidando de você. Amém? Que Deus te abençoe.